do primeiro Wittgenstein, do segundo, e a filosofia não é isso, muito pelo contrário. A filosofia, isso é muito socrático, por isso que a gente está mencionando isso. A filosofia, ela tem que começar do chão, para depois ascender, e a filosofia, ela serve para guiar a sua vida prática. Isso é muito característico, muito típico dos gregos, dos filósofos antigos comum. Todos eles tinham essa concepção, olha, a filosofia é um negócio que serve para que você viva melhor. Né? Porque Exato. Aí, no pacote completo, a consequência vai ser essa. Né? Você vai conseguir viver melhor. Isso vai ser um manual para a sua vida prática. Por isso que aí alguém poderia falar, pô, você está falando que filosofia é autoajuda? Autoajuda é a palavra moderna para esse termo e que ganha uma outra abordagem. Mas é autoconhecimento. Pega toda a filosofia antiga. Os pré-socráticos um pouco menos, mas de Sócrates em diante, de Sócrates até os pós-socráticos, né, os epicuristas, os estoicos, etc., errando ou acertando, todos eles tinham essa concepção de filosofia como algo que serve para tornar a sua vida prática um pouco melhor. Como? Fazendo com que você se conheça bem, se conheça melhor. Exato. Muito, muito, muito socrático, né? Assim, meu amigo, isso é essencial. Isso é essencial. As pessoas não se conhecem mais. Ela não consegue olhar para dentro de si e ver quem ela realmente é. Vamos voltar aos mitos gregos? Tá tudo nos gregos. É o mito de Narciso. Tá tudo nos gregos. Isso é perfeito também. Não é? É o mito de Narciso, né? Então, mas é invertido, porque nesse caso a pessoa, o espelho não serve. Olha que interessante. Vamos pensar em uma causa que, você vai se identificar agora. Eu tenho certeza, eu vou falar, você vai se identificar e você vai falar assim, cara, eu nunca pensei sobre isso. E é totalmente filosófico. Você sabe distinguir dentro do seu coração se é paixão, amor, amizade, afeição? Você sabe? Provavelmente não. Não é? Provavelmente não, porque você nunca parou para investigar isso dentro de você. Você sabe me dizer se você é paciente ou passivo? Você sabe qual é esta distinção? Não. Por quê? Porque a sua vida, ela é tão agitada, porque existe uma coisa muito interessante, André, e só vai reparar isso quem é do interior ou quem vai para o interior de vez em quando, não é? Quando eu vou para o interior, eu que nasci na cidade grande, né, 35 anos aqui no bairro de Ipiranga, onde tem o Museu do Ipiranga, a homenagem ao grande imperador, não é? Que levou o golpe, por sinal. Você percebe que no interior o tempo passa mais lento. Por quê? Porque você não tem a quantidade de impulsos que nós temos aqui na capital. Você o quê? Aqui você recebe impulso de todos os lados, propaganda, carro, trabalho, papapá, aqui acontece tudo muito rápido. E às vezes você não consegue pensar em si, não no sentido egoísta, mas pensar em quem você é de verdade. Isso só acontece, muitas vezes, como aconteceu com o Ivan Illich. O Ivan Illich, para quem não sabe, a gente tem um podcast, era um sujeito normal, que tinha uma vida normal, um funcionário público, que casou com uma mulher, de repente não estava gostando mais da mulher, ao ponto de preferir fazer hora extra do trabalho do que voltar para casa, com muitos casamentos, compra uma casa, um apartamento, vai lá, tem um acidente, fica de cama. Só quando ele fica de cama, depois de tantos e tantos e tantos anos, ele começa a refletir sobre quem ele realmente foi, sobre suas aspirações, sobre os seus sentimentos, sobre as suas injustiças e sobre as suas justiças. Mas nós não queremos que você chegue neste ponto da vida para pensar sobre isso, que às vezes é tarde demais, não é? Então, isso é muito interessante. Nós estamos vivendo numa época totalmente difícil. Você já reparou como a ansiedade funciona dentro de você? Você já reparou, por exemplo, aquilo que os gregos falam sobre o corpo, que o André acabou de citar de maneira maravilhosíssima? Se você não domina o próprio corpo, você não domina os seus sentimentos. Você não domina, acabou. Então você está falando para fazer academia? Não, meu amigo, um exemplo mais prático que você faz todo santo dia. Acordar cedo. Você consegue acordar num horário fixo? 20 dias direto? Às 6 da manhã, ou às 7, ou às 8? Se você não acorda, tem aquele minuto heróico, né? Você dorme de novo, o que aconteceu?
a preguiça venceu. Só é possível você vencer o sentimento, a sensação de preguiça, se seu corpo é domado. Não, eu vou acordar às 6, não importa o que aconteça. Por quê? Porque essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, de acordo com os gregos, é quando você tem o domínio de suas paixões. Não é que nem hoje. Hoje o cara, ele faz o que ele quer, ele acorda quando ele quer, ele faz tudo quando ele quer. Não, porque isso daqui... E ele fala assim, não, eu sou verdadeiramente livre. Não é? Não, você não é livre. Você é escravo das suas vontades. Esse é o ponto principal que Sócrates está querendo ensinar. Você é livre quando você doma as suas vontades, não quando você é escravo delas. Correto, André? Perfeito. Isso daí está sintetizado. Tem várias pequenas coisinhas que talvez as pessoas saibam sobre Sócrates, e uma frase muito relacionada ao Sócrates é o conhece-te a ti mesmo. O lema é esse, né? No fim das contas e da história. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com filosofia? Tudo. O dilema humano continua sendo o mesmo, porque nós continuamos sendo seres humanos, e é por isso que a gente está falando de um cara que viveu há 2.300 anos atrás aqui, porque o dilema que ele colocou e tentou responder ainda é atual. E num certo sentido, a resposta, a fórmula, o que fazer, você não precisa ler 300 livros de autoajuda contemporâneos, né? Embora você possa, caso você queira, mas não precisa, porque o segredo já estava, volta lá nos gregos. Depois os romanos têm uma contribuição muito positiva para isso também, né? Sêneca, Cícero, etc. O Sêneca era grego? O Sêneca, eu não lembro agora se ele era grego ou romano, mas os romanos, Cícero e outros, terão aí contribuições muito, Epiteto, né? Terão contribuições muito consideráveis a esse respeito. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Um dos ensinamentos que a gente poderia colocar um pouco mais, talvez, como filosofia propriamente socrática, e não exatamente platônica, ou socrática posta na boca de Sócrates por Platão, embora, é claro, essa problemática é constante, tá, gente? A gente nunca sabe exatamente o que é o próprio Sócrates, o que é o Platão projetando no Sócrates, e o que é o próprio Platão, né? O Sócrates é um personagem dos diálogos platônicos, né? Eu queria dar um testemunho sobre o conhece-te a ti mesmo. Um testemunho. Testemunho aqui na igreja de Sócrates. Oliver Talk. Na igreja Oliver Talk. Testemunho. Eu sempre fui um cara, André, por muito tempo na minha vida, eu tive problemas financeiros. Lembrando que eu vou contar aqui, eu não sou coach de finanças, tá? Eu não sou cara do mercado financeiro, eu tô falando sobre mim. Não tô falando para você fazer. Certo? Eu disse, eu vou seguir o que o Luciano disse. Depois vai te cobrar, né? Olha o Torinho, né? O Red Bull Market. Cara, eu sempre fui um cara, velho. Quando eu peguei meu cartão de crédito, cara, primeira vez na minha vida, meu nome tava sempre vermelho. E aí eu não conseguia pagar o cartão, não é? Aí eu tinha que pegar um empréstimo para pagar o cartão, aí um outro empréstimo para pagar o empréstimo do cartão. Cara, uma zona, né? Uma zona. E, cara, isso gera ansiedade, porque se suas contas financeiras não estão boas, você não consegue dormir direito, você não consegue planejar. Como é que você vai planejar algo se quando você recebe o salário, ele vai tudo lá para o seu LIS, para o cheque especial, e ainda não sobra nada, e ainda você tem que gastar o LIS para comprar uma coxinha, né, o cheque especial. Como é que você vai fazer? Não é? E eu tinha uma série de problemas financeiros, né? E uma hora eu estava tentando investigar qual era a causa desse meu problema financeiro. E eu descobri qual que era. Depois de investigar muito, eu pensei, cara, eu tenho um problema patológico grave com cartão de crédito. Pensei. Porque o que acontece? Você, hoje em dia, né, você coloca o número nos sites, não é? Você clicou, tá na sua casa tudo. E eu comprava um monte de coisa que, inclusive, não me servia para nada. Absolutamente nada. Mas era tipo um viciado, sabe? Aí eu pensei, cara, agora eu me conheci melhor, não é? Meu problema, então, eu sou fraco para isso, né? Esta é a minha tentação, e quando se tem tentação, o que você faz? Você foge, não é? O que eu fiz? Quebrei o cartão de crédito e liguei lá, tal, falei, olha,
Porque já tentei fazer várias vezes aquilo que o pessoal fala, não, você tem que ser disciplinado, tal. Eu não conseguia ser, eu não conseguia. Enquanto tem limite, eu tô gastando. Não, o cara aumenta ainda mais você. Irmão, quando eu quebrei aquilo, velho, você imagina, eu comecei a ter, como é que o drogado tem depois que fica um dia assim? Crise de abstinência. Crise de abstinência. Eu ia comprar alguma coisa assim, falei, meu, cadê meu cartão? Acho que eu vou ligar para pedir outro. Mas eu quebrei o cartão e eu cancelei, e agora? O que eu faço? E agora, era aquilo que eu tinha pensado. Falei, o que acontece? Sem o cartão, eu vou ter que gerar um boleto, e eu tenho 3 dias para pensar. Né? E eu fazia isso, eu gerava o boleto, mas como eu tinha 3 dias para pensar, eu não comprava. Porque a questão ali da minha relação com o cartão era o impulso. Eu não conseguia controlar aquele impulso. Mas eu tive que me conhecer para saber que o meu problema era esse impulso que vinha na hora. Né? Eu não conseguia me controlar. E o que a gente faz com tentação? A gente foge. A gente foge, né? E, cara, vou falar pra você, primeiro mês terrível, assim, crise de abstinência. Terceiro mês, minhas contas já estavam arrumadas. Incrível. Quarto, eu conseguia colocar dinheiro na poupança. Cara, do quinto, eu conseguia comprar tudo à vista. Porque todo mundo falava assim pra mim, né? Eu pedia conselho para uns colegas. Sabe aquela coisa que hoje eu ensino pro pessoal, né? Que você não deve pedir conselho para alguém que não entende daquela área, né? E eu pedi alguns conselhos, e aqueles meus colegas também, tudo quebrado de dinheiro, devendo meio mundo, não sei o que. Pedi conselho pros caras, vai quebrando aqui. Pede pro agiota, pede dinheiro pro agiota. Não, os caras, tudo nome sujo, não sei o que, etc, né? Então, olha que interessante, né? Eu tive que conhecer esse impulso para saber qual era o problema. Se não, cara, eu ia ficar nesse loop infinito de não, eu vou ter aqui o cartão e eu vou só me controlar, cara. Entendeu? Eu não me controlo, eu não tenho cartão até hoje, pessoal. Não, e eu tô muito bem. Aí o nego fala assim, mas como você compra as coisas que é só cartão de crédito? Eu tenho cartão pré-pago, que eu coloco lá o dinheirinho, seguro o meu impulso, não, eu vou colocar aqui o dinheiro do pré-pago, tal. Quando não, que cartão pré-pago você não consegue parcelar nada, né? É só pagar essas coisas, Amazon Prime, sabe? Essas bobagens aí. E aí o que eu preciso comprar, eu compro à vista. Cara, tá maravilhosa a minha vida, mas eu tive que descobrir isso por causa do conselho de Sócrates. Olha que interessante. Você, né? domou as suas paixões aí, né? Tomou as rédeas da coisa, né? Então, por exemplo, eu não brinco isso até hoje, eu sou tipo ex-drogado. Você não pode se aproximar. Passa um cartãozinho na frente assim. Meu Deus! Eu joguei meu cartão. Tira. Não, eu sou tipo ex-drogado, eu não tenho. Eu não posso ter, senão Você foge das recaídas, né? Sem recaídas. Sem recaída. Coisa de maluco isso daí, você entendeu? Então eu vi que esse era o problema, então fugi, entendeu? Meu, excelente.